Vamos falar sobre Michel Foucault. Foucault foi um herdeiro de Nietzsche no século XX. Foucault faz uma interpretação radical de Nietzsche. Foucault pega a noção de jogos de poder, uma dinâmica de forças nos indivíduos e na sociedade e leva à máxima consequência, atacando, sobretudo, as instituições da sociedade ocidental, mostrando que existem maneiras de coerção que não são muito óbvias e maneiras que nós temos nossas vidas manipuladas pela sociedade. Eu não estou aqui para endossar o pensamento de Foucault, nem para rejeitá-lo ou xingá-lo, como muitas pessoas fazem por sua filosofia ser naturalmente provocativa, como muitas outras, como a própria filosofia. E nem acredito que Foucault queira que essas instituições sejam abolidas. Óbvio que não. Ele não está falando que não deve ter escola, não deve ter isso, não deve ter aquilo. Ele está só mostrando como que, até mesmo nas situações mais cotidianas e importantes, a gente pode encontrar dinâmicas de poder. Eu consigo ver que Foucault tem um ponto, ainda que eu não esteja aqui para propagar a sua filosofia ou promovê-la como uma forma de propaganda. Não é isso que eu faço com os filósofos. Como um pensador eclético, eu busco em cada um deles como eu posso aprender. E no meu dia a dia, existem situações que eu posso também aprender com Michel Foucault. Então eu vou compartilhar com você um trecho da minha aula sobre Foucault do meu curso Educação Filosófica, que é o meu principal produto, é o projeto que eu fiz com o maior carinho e que tem toda a história da filosofia. Se você gostar da aula, considere se inscrever no curso, pois agora ele está custando R$ 297. Você pode pagar em até 12 vezes de R$ 24,75. Então, é uma oportunidade muito acessível e que você não vai encontrar igual para garantir para o seu futuro um guia aprofundado e de muita qualidade de toda a história da filosofia. Sempre que você quiser estudar, com acesso vitalício e também com 7 dias de garantia, podendo parcelar em até 12 vezes. Então, assista um trecho da aula, deixe sua opinião e, se você gostar, aproveite que o mês virou e garanta a sua educação filosófica. Agora podemos falar de Michel Foucault, que foi também outro importante pensador francês, que vai atuar como um ativista, vai ser bastante militante ao longo da sua vida, homossexual, morre de AIDS em 1984, com 57 anos, teve tempo, porém, de escrever obras, dar conferências que impactariam a cultura e continuam impactando as ciências humanas, da filosofia, a letras, ao direito penal e além. Ele veio ao Brasil diversas vezes, inclusive durante o governo Médici, da palestras sobre repressão, controle, na PUC-Rio, por exemplo. E Foucault vai ser um grande filho de Nietzsche, digamos assim. Ele também vai ter uma certa influência marxista no seu pensamento, mas não no sentido tradicional. Marx e Hegel acreditavam que as mudanças históricas eram dialeticamente promovidas. Existia um sentido, uma teleologia ali. Foucault vai concordar com Marx que não existe um espírito absoluto por trás disso, uma metafísica. Mas vai discordar de Marx, dizendo até que essas mudanças não são dialeticamente produzidas. Na verdade, elas são frutos de curiosidades idiosincráticas aleatórias e complexas, que fazem uma era de pensamento, de paradigma de pensamento, dar lugar a outro. Então, o que a gente conhece como verdade, como conhecimento, era diferente na Antiguidade, que era diferente na Idade Média, que era diferente no Iluminismo, que era diferente na Contemporaneidade. E
como Deleuze, ele também acha que as coisas não são absolutas, não existe absoluto, tudo está em transformação. Tendo muita influência de Nietzsche, ele vai pensar que o conhecimento não é algo neutro. Existe uma relação com os impulsos, com as forças, com a vontade de poder. Ele vai fazer uma leitura radical de Nietzsche, promovendo a vontade de poder como um motor fundamental das ações humanas. E ele vai fazer uma crítica à sociedade a partir dessa suspeita tipicamente nietzschiana. Inclusive, ele vai pegar emprestado o termo do Nietzsche, genealogia, da genealogia da moral, para fazer uma genealogia do poder. Buscar remontar as raízes das relações de poder. E Foucault, ele lança a obra História da Loucura, em 61, que lhe dá certo prestígio, a gente vai voltar a ela, mas o seu trabalho mais impactante é As Palavras e as Coisas, de 1966. Nessa obra, As Palavras e as Coisas, uma arqueologia do saber, Foucault argumenta que existem regras que fixam o nosso comportamento e a nossa maneira de pensar. E essas regras são estabelecidas por condições históricas. Está aí a influência também de Marx no seu pensamento, não só de Nietzsche. E assim, a própria noção de homem, por exemplo, ele, fazendo o seu processo arqueológico, defende que é uma noção do começo do século XIX, muito influenciada pela virada kantiana na filosofia, de ênfase no sujeito, na subjetividade livre, autônoma. Antes essa questão não se colocava, né? Então o homem é criado pelo iluminismo. E ele diz mais, o homem está perto de acabar, né? O homem não só foi criado recentemente, como ele está em vias de ser superado, talvez como queria Nietzsche. A gente pode olhar para o mundo de hoje e como que as transformações com os estudos de inteligência artificial e a própria noção de subjetividade com as novas filosofias, novas pesquisas científicas em torno da própria noção de ciência, o trabalho do Bruno Latour, que a gente vai ver, fala muito sobre isso, as fronteiras, né, de subjetividade, agenciamento, consciência, que antes eram tão claramente demarcadas, como aquela entre natureza e cultura, já estão também se desfazendo, se tornando mais complexas. Então, Foucault já estava apontando para isso. E ele vai dizer, o homem nem é o mais antigo, nem o mais constante problema que tem desafiado o conhecimento humano. Então, ele diz que, fazendo a genealogia do poder agora, fazendo a transição da arqueologia do saber para a genealogia do poder, ele vai dizer que o poder suscita resistências, que o Foucault defende como uma maneira de insurgir contra a dominação burguesa. Um dos conceitos mais interessantes é o conceito de biopolítica, de como que existem políticas, por exemplo, governamentais, que buscam gerenciar o comportamento das pessoas e moldá-los em alguma medida, administrá-los, administrar a vida biológica das pessoas, com políticas públicas, de higiene e tudo mais. A pandemia pode ser um exemplo disso. Ele fala também da microfísica do poder. O que é a microfísica do poder? Em História da Loucura, lá em 1961, ele já tinha apontado que as categorias de insanidade e sanidade não são algo natural, como ele vem dessa tradição de Nietzsche, de que não existem fatos absolutos, tudo é contextual. Então isso é uma construção, isso é instaurado em algum momento. E ele diz que a categoria do insano, do louco, ela foi criada como uma maneira de coerção do que era antes livre. E não era tratado dessa forma. Os loucos, eles
loucos, entre aspas, eles eram objetos de curiosidade, às vezes até de humor, e não eram tão reprimidos e isolados e controlados como são na sociedade moderna tardia, que se propõe a dizer que estão reabilitando eles, que estão ajudando eles. Mas Foucault vai dizer que, na verdade, estão maltratando, controlando, abusando, disciplinando eles. Há aí uma relação que pode ser estabelecida com Erasmo, lá no Renascimento, quando faz o seu elogio à loucura. Foucault descreveu a existência de micropoderes disciplinares. Não só um asilo psiquiátrico, que seria uma instituição de coerção, mas também o sistema escolar pode ser uma maneira de micropoder, onde os professores e os coordenadores exercem controle sobre os alunos com as suas disciplinas, avaliações, regras. A mídia e a publicidade exercem micropoderes ao promover padrões de beleza específicos que moldam a nossa percepção dos nossos próprios corpos. E aí a gente entra em outra obra muito influente do Foucault, que é essa aqui, Vigiar e Punir, uma obra de 1975, Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, em que Foucault vai abordar o instituto penitenciário moderno e contemporâneo, né? Ele começa de maneira bem chocante, falando de uma atrocidade pública que aconteceu na França no século XVIII, quando o camponês Damiens foi desmembrado por 6 cavalos numa praça pública com muitos espectadores, depois dele ter tentado esfaquear o rei. O rei, inclusive, dizem que o rei protestou contra isso, mas ele não teve controle porque o clero, muita gente ao seu redor, dizia que essa era a única maneira de mostrar o que acontece quando alguém desafia a ideia de que o rei é um escolhido divino. Isso décadas antes da Revolução Francesa, né? Então, Damiens, enquanto vivo, ele teve o corpo todo estraçalhado por cavalos, e o Foucault utiliza essa narrativa para mostrar como que as punições físicas eram antes espetáculos públicos. E as pessoas se regozijavam com isso. Ele faz uma análise histórica que traça a mudança, portanto, das práticas punitivas de tortura e de execução pública para o surgimento das instituições prisionais. Inclusive, tem várias histórias sobre Foucault que, como Camus e muitos outros intelectuais, eram contra a pena de morte, que era ainda no século XX, na época deles ainda tinha vigor na França. E o Foucault ele foi chamado para protestar contra a pena de morte e ele aceitou, claro, vamos protestar contra a pena de morte, é uma ótima ideia. E aí ele teria acrescentado, né? E por que a gente não protesta contra todas as punições? Então, é para você ver como que o pensamento dele vai numa direção muito radical para muitas pessoas. Ele explora como que a prisão, com as suas regras estritas, o isolamento, as rotinas regulares, tem como objetivo não apenas punir, mas também reformar, controlar, moldar os corpos dos prisioneiros e a forma que eles pensam. É uma nova forma de controle social, onde o poder é exercido de maneira mais sutil e disciplinadora. Então ele fala do panoptismo, que foi um conceito elaborado por Jeremy Bentham, pensador inglês, lá da época do utilitarismo. Funcionava mais ou menos assim, era uma prisão circular, muito ampla, e as celas eram todas visíveis, e tinha uma cabine do guarda, do observador, mas essa cabine não era transparente, então os prisioneiros, que eram sempre vigiados, estariam sempre à mostra para serem vigiados, não sabiam quando eles estavam de fato sendo vigiados pelo guarda, e isso criava uma outra maneira de coerção, de autodisciplina, de forçá-lo a se disciplinar. E o Foucault vai criticar isso. Eu vou ler então algumas passagens do livro, do Vigiar e Punir.
O panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição. O princípio é conhecido. Na periferia, uma construção em anel. No centro, uma torre. Esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel. A construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção. Elas têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre, outra que dá para o exterior. Permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre central e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas nas celas da periferia, tantas jaulas, tantos pequenos teatros em que cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível. O dispositivo panóptico organiza unidades especiais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da masmorra é invertido, ou antes de suas três funções, trancar, privar de luz e esconder, só se conserva a primeira e se suprimem as outras duas. A plena luz e o olhar de um vigia captam melhor que a sombra que finalmente protegia. A visibilidade é uma armadilha. E mais à frente ele diz: daí o efeito mais importante do panóptico: induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder. Fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se descontínua em sua ação. Que a perfeição do poder tenda a tornar inútil a atualidade de seu exercício. Que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação de poder independente daquele que o exerce. Enfim, que os detentos se encontrem presos numa situação de poder de que eles mesmos são os portadores. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente é porque você está entre aqueles poucos que reconhecem a importância de estudar filosofia para uma vida mais consciente e intelectualmente estimulante. Na primeira parte do meu curso Educação Filosófica, você vai aprender toda a história da filosofia e na segunda parte você vai aprender a aplicá-la nas três áreas da sua vida: emocional, relacional e profissional. Se você quer ampliar o seu pensamento e fazer escolhas mais assertivas na sua vida, com intenção e consciência, clique no botão embaixo desse vídeo e conheça o meu curso Educação Filosófica, disponível por tempo limitado.